na nossa vida? Pai amado que estás nos céus, nós te rendemos graças, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra nesse grupo, Senhor, que nos acolhe com tanto amor. Senhor, nós te rendemos graças por esse dia que é dedicado ao Teu louvor. Te rendemos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem colocado diante de nós recursos, Senhor, providências, para que possamos caminhar nessa trilha, nessa jornada, ó Deus, de aprendizado cristão. Ó Pai, nós pedimos por cada membro desse grupo, e aqueles que se inscreveram, que ainda não entraram na reunião, Senhor, que Tu, a cada um, conceda a Tua paz, a Tua alegria que vem do alto, alegria que vem daquele que tem a esperança de um dia encontrar-se com Jesus. Senhor, nós te pedimos agora, de uma maneira especial pela Jaqueline, que vai fazer a apresentação, que a tua serva seja inspirada por ti, ó Deus, para nos trazer lições proveitosas, sabemos que serão, lições ricas, Senhor, um conhecimento mais profundo da Tua Palavra. E te pedimos, ó Deus, que Tu abras o nosso coração, abras também a nossa mente, para que possamos, ó Deus, receber a Tua Palavra de forma aberta, tranquila, ó Deus, e que em tudo, ó Pai, nós possamos, tudo isso redunde em bênção, em graça, em formosura, que é o propósito, ó Deus, que cada um de nós tem de te honrar, de te amar e de apresentar-nos diante dos homens, Senhor, como discípulos teus. É a tua palavra, é a nossa oração, ó Deus, que nós fazemos agora, em nome e pelo amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Jaqueline, então fique à vontade aí. Gente, bom dia a todos, né? Os que entraram aí depois que eu falei que eu não estou vendo o rostinho de vocês aí, né? Sejam bem-vindos. Eu peço a todos que coloquem o microfone aí, fechem o microfone, porque está dando microfonia aqui, né? Pode prejudicar a gravação. Então, irmãos, me foi passado, né, esse tema aí. Nós estamos seguindo o currículo da nossa sala, Vida Cristã, Comunhão com Deus. E eu posso falar para vocês que, quando eu vi Comunhão com Deus e aqueles títulos, a vida devocional, oração, adoração e meditação, eu falei, vai ser pequenininho, isso aqui vai dar para fazer 1 hora. Mas quando eu me deparei com o conteúdo, eu falei, gente, é preciso a gente ter que enxugar bastante para conseguir falar sobre temas tão importantes em 1 hora. Mas vamos lá. Vou fazer um link para... então, nós vamos falar hoje sobre comunhão com Deus, a vida devocional, né, a intencionalidade na vida devocional, individualidade, habitualidade e as formas de comunhão com Deus. Adoração, oração e meditação. Para nós voltarmos um pouquinho na aula passada, em que nós vimos os mandatos criacionais, né? Lá em Gênesis 1:26, que fala sobre o mandato espiritual, social e o cultural, nós temos que nos conscientizar que, como cristãos, como filhos de Deus, né? Transformados, salvos por Cristo e buscando a santidade, nós estamos colaborando com Deus nessa redenção. A história nossa, a história da criação, da queda do homem, da redenção, nós estamos nesse estágio aqui, uma vez salvos, colaborando, sendo cooperadores com Deus para o quê? Na redenção de todas as coisas. Deus não se detém apenas no resgate de almas. Ele está redimindo todas as coisas. Está lá em Colossenses 1:20. Então,
fomos criados para sermos realizadores designados a ser portadores da imagem de Deus ao assumir a tarefa que nos foi dada por Ele de formar uma cultura. Mas o que isso tem a ver com comunhão com Deus? Esse é um dos mandatos que nós tivemos, o espiritual. Essa comunhão com Deus aí, ela vai refletir, vai impactar os mandatos social e também o cultural. Porque nós estamos também fazendo com que a imagem de Deus seja restaurada nas pessoas da sociedade, né? Formando aí essa cultura. E eu peguei como base, nós vamos ler aí Romanos 12, 1, 2, que no meio desse século, né? Século, a gente sempre fala no presente século, o que o cristão tem que fazer. Quem pode ler para mim Romanos 1 e 2, por favor? Está aí na tela. Betsy. Oi, eu estou liberando o link aqui para outras pessoas. Então tá. Eu leio, Betsy. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Comunhão. Oi, Beth. Não, é porque é outra tradução, né? É a nova versão internacional? Qual que é? Não, né? Acho que essa não, essa foi a Bíblia Online, tá? Tá. Então, irmãos, nós vivemos nesse presente século com esse objetivo, com esse desejo no coração, como cristãos, é uma ordem quando Deus fala que nós não devemos conformar com o que está aqui, mas nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. E essa renovação da mente passa por conhecer a Deus. Em Deus, conhecendo Deus, nós vamos nos conhecer, sabermos que somos pecadores e que nós precisamos estar sempre buscando e desejando conhecê-lo, e à medida que o conhecemos, esses atributos dele, nós também vamos espelhando esses atributos de Deus na nossa vida. Isso é preciso isso é possível através de uma comunhão com Deus. Spurgeon fala: se somos fracos em comunhão com Deus, somos fracos em todos os lugares. Então, nós somos fracos na igreja, nós somos fracos na sociedade, nós somos fracos no trabalho. Olha, a comunhão com Deus é um aspecto fundamental da vida cristã. E o que é comunhão? Comunhão vem do termo grego koinonia, e pode significar companheirismo, participação, comunicação, ter algo em comum ou compartilhar. Comunhão é um dos aspectos mais importantes e fundamental do cristianismo. Vida cristã sem comunhão com Deus pode ser até ativismo, mas não é comunhão com Deus e é uma coisa insípida. E nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Comunhão e união com Deus. Qual a diferença? Muitas vezes as pessoas falam que nós estamos unidos em Cristo, e o que é comunhão com Deus, né? Unidos. Quando a Bíblia fala em união, deve ficar claro para nós que o homem é meramente receptivo nesse processo, sendo tão somente o objeto da ação graciosa e soberana de Deus. Este é o estado e condição de todos os homens que, de fato, foram regenerados, de todos os que foram feitos santos em Cristo por seus méritos infinitos. Então, quando nós falamos união com Deus, é um estado receptivo nosso. Nós não fizemos nada. Jesus,
né? Por meio de Jesus, nós somos unidos a Deus. E a comunhão com Deus? A comunhão com Deus é distinta da união. Todos aqueles que estão assim em Cristo, unidos dessa forma, são chamados a responder ao abraço amoroso de Deus. Enquanto a união com Cristo é algo definido e definitivo, a experiência da comunhão com Cristo, irmãos, pode flutuar, variar em intensidade. Então, nesse processo de comunhão, nós somos seres ativos, diferentemente da união, que nós somos só receptivos daquilo, nós somos seres receptivos daquilo que Deus, por meio de Jesus Cristo, fez conosco. Isso é muito importante a gente distinguir essas duas expressões, união com Deus e comunhão com Deus. Bem, a gente vê na Bíblia, lá em Gênesis 5, quando a gente lê aquele capítulo lá, a gente vê que fala nós nos deparamos com muitos nomes, pessoas nasceram, viveram, morreram, todavia, um nome é destacado ali, Enoque. Porque Enoque, ele andou com Deus, ele decidiu manter comunhão com o Senhor. O mais incrível é que o texto bíblico nos diz que ele não morreu, mas que um dia desapareceu. Enoque viveu num período de corrupção, de desvio de conduta, de baixo valor moral, e porque foi diferente, teve um destino diferente. Nós vivemos nesse mundo tão agitado, onde muitas coisas nos tiram a atenção e muitas vezes não valorizamos esse aspecto da vida cristã, que é a comunhão com Deus, que vai ter outros desdobramentos. Um deles é a vida devocional. E, falando sobre essa vida devocional, eu pergunto aos irmãos, qual é o lugar das disciplinas espirituais, como oração, adoração e meditação? Essas são as 3 que nós vamos ver nessa aula, né? Na palavra, em sua vida. Qual tem sido o lugar dessas disciplinas espirituais, da sua vida devocional? Você é intencional em sua vida devocional? Mas o que é intenção? O que é ser intencional, Jaqueline? Intencional é você planejar, você se organizar, você querer estar com Deus em determinado horário na sua vida. É você separar um local para onde você vai se dirigir para estar com Deus. Quando nós estávamos namorando, né, muitos aí antes de se casar, e hoje também, quero crer que também o façam, a gente tinha essa coisa de, vou encontrar com o meu namorado, vou encontrar com o meu noivo, né? E a gente se arrumava, planejava, escolhia um local, tudo isso porque nós amamos aquela pessoa e nós fazemos isso nas datas festivas da família, com aniversário de casamento, somos tão intencionais, mas muitas vezes na nossa vida devocional nós não temos tido esse mesmo interesse, esse mesmo cuidado. Habitualidade nessa prática, você tem tido? Ou isso nem faz parte da vida sua? Né? Isso não é um aspecto que você se converteu, frequenta a igreja, mas você se atém apenas aos cultos, às atividades da igreja. Separa um tempo para estar a sós com Deus? Meus irmãos, Deus nos deu todos os recursos para que nós vivamos uma vida de comunhão com Ele. Em 2 Pedro 1,3, Pedro nos fala, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, nós temos todos os recursos para nos exercitar na piedade, na vida cristã, na comunhão com Deus, ter uma vida devocional. Isso foi nos dado, nós não temos que buscar, não, está na palavra, buscar em outro local. Está tudo na palavra de Deus. Vida devocional. W.A. Tozer nos diz que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Irmãos,
nós precisamos dedicar tempo para essa vida devocional. O perigo da era digital é uma espécie de desnutrição espiritual, que enfraquece nossa vitalidade e dilui a beleza do que oferecemos ao mundo desnutrido. Nós não temos, se nós não nos alimentamos da palavra de Deus, se nós não temos essa comunhão com Ele, nós não teremos o que dar para o mundo desnutrido, porque nossa alimentação não tem sido boa. Então, em outras palavras, consumir uma dieta de mídia supersaturada e, ao mesmo tempo, tentar articular um evangelho que reivindica veracidade eterna para a era atual, pode parecer para a cultura, para as pessoas com quem você convive, no seu trabalho, na igreja, como se estivéssemos conversando de boca cheia. Quais são essas metáforas das novas mídias digitais? Olha, como fast food para a alma, prática, rápida, gostosa, mas não nutritiva. Não é isso, irmãos? Nós vimos, nós nos iludimos, nós ficamos ali vislumbrados com as mídias, mas, na verdade, nós temos ali um fast food, um leque de opções de forma prática, rápida, gostosa, entre aspas, mas nada nutritiva. Tempo, gente, é a moeda do amor. Escolhas sempre temos para aquilo que amamos, não temos? Nós não temos, fazemos escolha, reservamos tempo, reservamos lugar para aquilo que amamos? Você escolhe o que você ama e o que você deseja. Você tem escolhido estar com Deus, ter um tempo para Ele, separar um local para se encontrar com Ele? Como nossas escolhas nos alimentam? Como as suas escolhas têm alimentado você? O que significa a desnutrição espiritual é causada por uma dieta espiritual inapropriada, falta de leitura bíblica, falta de oração, afastamento da comunhão na família de Deus. Dentre outras posturas que indicam a ausência de hábitos espirituais da maturidade cristã. A desnutrição espiritual produz desânimo e cansaço espiritual e falta de discernimento em relação à vida cotidiana. Decisões equivocadas e um desequilíbrio ameaçador, que geralmente traz complicações sérias e enfermidades espirituais. Irmãos, a coisa é muito séria. A desnutrição espiritual pode causar tudo isso: desânimo, cansaço, afastamento da comunidade, da igreja, decisões equivocadas, enfermidades espirituais. Então, queridos, é preciso que nós façamos uma curadoria dos nossos hábitos. O que é curadoria? É exercer a função de zelar pelos bens e interesses seus para com Deus. Você se alimenta de várias coisas que escolhe consumir: músicas, filmes, textos, livros, etc. Você tem feito essa curadoria? O que você tem ingerido? Filmes que realmente contribuem para que você possa crescer em comunhão com Deus? Músicas, livros? Às vezes nós gastamos tanto tempo, dedicamos tanto tempo ao nosso trabalho, aquilo que o trabalho nos pede, e não sobra esse tempo para estar com Deus, para cultivar uma vida devocional. Bem, mas vida devocional, mais alguns aspectos dela aqui. É o tempo que passamos... Jaque, Oi? deixa eu te interromper só um pouquinho. Você falou dessa curadoria, né? A gente tem que estar esperto mesmo, porque a gente está se alimentando ou do que é bom ou do que é ruim, né? Sim, igual no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, a gente trazer aqui para o nosso lado físico, né? Sim. Ou temos dietas saudáveis, ou temos dietas ruins. Prazerosas, saborosas, né? Que nos dão Sim, tanto... nós nos preocupamos tanto em ir ao mercado, escolher um alimento orgânico, chegar e falar, não vou querer isso, vou usar coco, óleo de coco, vou fazer isso, mas nós não temos esse mesmo cuidado com aspectos da vida espiritual.
James Smith fala no livro dele, Você é aquilo que você ama, sobre isso, sobre a necessidade de, como cristãos, sempre estarmos examinando o que nós estamos ingerindo. Se está fazendo bem para a vida espiritual e quais são esses desdobramentos, quais são essas consequências, porque quando nós nos nutrimos de coisas boas, né, como nós vamos à verdadeira fonte beber a água, nós temos com que dessedentar as pessoas com quem nós convivemos, né? Nós temos com que dessedentar. Jesus, a fonte de água viva, né, para a vida da gente. Bem, portanto, o que torna o cristão espiritualmente nutrido não é somente o conhecimento teológico, gente. Tem muita gente que está na igreja, tem muito bom expert em teologia, que ele então não é só o conhecimento teológico que ele possui, mas especialmente a capacidade de traduzir boa teologia em vida piedosa. Nós vimos na Bíblia que nós devemos exercitar na piedade. Isso, na prática, significa amar Deus com todo o entendimento e também com todas as nossas forças. Está lá em Lucas 10, 27. Significa viver cada aspecto da realidade com vistas a glorificá-lo, significa conhecer sua palavra e praticá-la. Significa, sobretudo, conhecer sobre o respeito sobre Deus e a respeito de Deus. Porque muitas vezes nós temos um profundo conhecimento sobre Deus, mas nós nos envolvemos, nós não temos essa comunhão com Ele. Portanto, aí o escritor, né, o autor da carta aos Hebreus fala, portanto, irmãos, quem pode ler para mim agora? Pode, Beth? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10, 19 a 22. Olha esse convite aí do autor aos Hebreus, falando que nós agora podemos nos aproximar do grande sacerdote, nós podemos adentrar no Santo dos Santos, pelo vivo caminho que foi o sangue de Jesus derramado por nós. Então, nós podemos ter essa comunhão com o Pai. E Ele anseia por estar, conosco, ter esse tempo, porque isso faz parte do mandato espiritual muito antes da queda. Muito antes da queda, porque o homem já ia ao final da tarde estar com Deus. E muito mais agora que nós temos essa luta aqui de viver contra a maré, né, que nós falamos aí, que nós devemos viver aí, nós temos que lutar contra a própria carne, a Jaqueline aqui, contra o diabo, contra as coisas deste mundo, né? Então, nós temos esses recursos espirituais aqui, adentrar nos santos dos santos por meio da comunhão de Deus, porque uma vez que nós somos feitos filhos de Deus, filhos por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. E o Pai amoroso nos convida para esse tempo precioso com Ele. Eu acho bem interessante essa música do Sérgio Pimenta, quando ele fala, cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Senhor, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Quantos conhecem essa música aqui? É muito. Já ouviram, irmãos? É linda. Linda ela. É linda ela, né? Maravilhosa. Essa é uma música assim, que realmente expressa, é uma expressão de uma vida de comunhão com Cristo. Olha como ele fala. É paz em minha alma, suave harmonia. Eu sou mais feliz quando estou aos seus pés. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida devocional?
Queridos, eu achei interessante isso aqui. É o vida devocional. Devotar é dedicar, consagrar. É o tempo que vamos falar com Deus, mas também escutá-lo. É uma relação de comunhão, é um momento em que nós oramos a Deus e escutamos o que Deus tem para falar conosco. Ou, às vezes, podemos orar ao Senhor na própria palavra dele, porque os salmos são orações. Podemos separar um versículo, meditar nele, né? Falar, a vida devocional é o momento que temos com o Senhor para ver o que Ele tem para a vida da gente. Muitas vezes Ele vai falar de coisas específicas para nós. Às vezes já lemos um versículo uma, duas, três vezes, mas quando lemos no amanhã seguinte, aquele versículo ele se torna especial ou pela circunstância pela qual nós estamos passando. Então, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã na vida da gente. Se não fosse isso, ela tem esse poder, esse dínamo, né, de fazer uma explosão da vontade de Deus na vida da gente. E a cada vez que nós lemos, essa palavra, ela se renova porque ela tem uma aplicação prática na vida da gente. É muito interessante isso aí. Né? Então, gente, eu convido a quem aqui ainda não tem esse hábito a tê-lo, esse hábito de vida devocional. Aí você pode falar assim, mas, gente, eu não consigo ter essa habitualidade. Um dia eu acordo, eu tenho que ir ao médico, e deixo para o final da noite, né? E não consigo. Né? Mas você, aqui fala, é o momento que temos, mas você não é o único na vida que tem isso, não. Tem muita gente que atribui a Lutero aquela frase de que ele trabalha muito, ele tem muito trabalho, mas ele acordava 5 horas, 3 horas antes para ficar em oração e vida devocional. Eu li nesse livro aqui, Deleitando-se na Oração, que isso é uma coisa que não é verídica, não é certo isso, não. O que nós vimos, o autor coloca aqui, é que uma vez, Lutero escrevendo ao seu amigo Felipe Melanchthon, ele disse assim, porque ele estava elogiando Lutero, falando que Lutero era muito fervoroso, né? Ele falou assim, você me exalta demais. Sua autoestima a meu respeito me envergonha e me tortura, visto que, infelizmente, assento-me aqui à vontade, endurecido e insensível. Ai de mim, orando pouco, lamentando pouco pela Igreja de Deus. Em resumo, eu deveria ter um espírito ardoroso, mas eu queimo na carne, lascívia, preguiça, no ócio, na sonolência. Já se passaram 8 dias em que nada escrevi, não orei, não estudei. Isso deu, em parte, por causa das tentações da carne, em parte porque eu sou torturado por outros encargos. Então, queridos, você não é o único pecador existente no mundo, tá? Pode saber que Lutero também fez isso, mas isso não é um incentivo para que você se desleixe da sua vida devocional. É para saber que quando você está esmorecido, você pode continuar. Eu falo isso numa experiência que eu tive aqui em casa. Eu tive, há um mês atrás, uma pessoa aqui em casa, que às vezes eu tinha que ouvi-la até 2 horas da manhã, me cansava, porque eu trabalho de meio-dia às 7, tenho os deveres com home office, eu tenho os deveres aqui domésticos, né? E, às vezes, eu não conseguia levantar 6 horas para fazer meu devocional. Eu confesso, irmãos, que nesse um mês que a visita ficou aqui em casa, eu tive dificuldade de me dedicar. E agora, quando ela foi embora em 5 de janeiro, eu tenho que retornar a essa habitualidade, essa constância de ter o meu lugar e, antes de tudo, ter a minha vida devocional. É outra coisa, você sai renovado, energizado para o trabalho, para o dia, energizado não no sentido do mundo, né? Mas assim, com o poder de Deus para você enfrentar, tomar as decisões no dia a dia. É muito interessante isso. Partes práticas da vida devocional, eu quero deixar para vocês aqui. Mas como que eu posso praticar se você ainda não cultiva isso, esse hábito? Nossa vida, irmãos, ela é composta de micro-hábitos. Você não acorda para escovar dente, quer tomar seu café, vai à academia. Tem gente que, época de chuva, está se dedicando à academia. Nós também precisamos exercitar os nossos músculos espirituais.
Às vezes a gente pensa que é só no corpo, né? Preocupamos com o corpo, com a comida que comemos, mas nos esquecemos de exercitar esses músculos espirituais. Partes práticas. O que você então vai fazer se você ainda não cultiva esse hábito? Separa um tempo para a sua vida devocional. 6 horas da manhã, estou bem, é 10 horas que 6 horas eu tenho que colocar meus filhos para ir para a escola, eu tenho que fazer isso. Separe 10 horas, ou 3 horas da tarde, ou 10 horas da noite, mas separe esse tempo. E zele por guardar esse tempo. Zele. Assim, esse horário é o compromisso importante. Eu não posso deixar a pessoa me esperando. Você não gosta de deixar o seu amigo, o seu chefe esperando? Por que você vai deixar o pai amoroso? Né? Separe um lugar, um cantinho para você. E em quietude, leia a sua Bíblia. Ô, Jaque, Oi. deixa eu te interromper só um pouquinho aqui. Com essa questão de separar o tempo, né? Então, às vezes a gente fala assim, não tenho tempo, então eu tenho tempo demais, não consigo ver aqui aonde que eu vou, né? Então, de repente, a gente anotar, né? Fazer uma relação aqui do que tem de atividade, do que tem para fazer, né? E ver ali aonde é o melhor lugar, porque às vezes a gente precisa disso, enxergar, para a gente enxergar, parar, sentar, gastar um tempinho, né? Fazer agenda. Eu, quando eu fiz disciplinas... Eu mesmo estou de agenda, mas é uma coisa que, né? Eu também tenho dificuldade com agenda, mas eu vou falar. Assim, para mim, gente, a devocional funciona às 6 horas da manhã. Eu levantar e fazer a devocional. Para mim, é o horário, assim, o dia parece que é outro, porque se parou ali. As preocupações da noite anterior, que eu pensei, eu tenho para o dia, eu falo, Deus, meu dia, hoje eu tenho que tomar isso, hoje vai acontecer um evento tal, eu coloco diante de Deus e também eu vou. Que a gente pensa, às vezes, que a devocional é só para obter o favor de Deus, né? Vou lá fazer a devocional porque hoje eu estou precisando. Não é, não. Esse aí é para a gente contemplar, adorar a Deus naquilo que Ele é e naquilo que nós precisamos ser também, porque adorando a Deus, nós vamos ver isso mais lá no final da aula, a gente vai pensando, imaginando Ele na sua santidade, na sua bondade, e isso vai falar assim, gente, eu tenho que ser parecido com Deus, tenho que espelhar essa imagem de Deus na minha vida, né? Então, essa parte prática aí, Beth, cada um tem que pensar em que lugar que essa vida devocional, que momento vai ter e onde. E planejar o que você vai fazer durante esse tempo. Precioso. Tem gente que fala, eu quero ler na quaresma, que muita gente usa o calendário lecionário, né? Vou ler aí durante um mês o Novo Testamento. Ou não, eu vou ler os Salmos, eu quero meditar nos Salmos, tem orações maravilhosas ali, né? Não, eu vou ler o livro de Romanos, né? Então, nós precisamos também planejar, sermos intencionais. Nós temos que ter a habitualidade, a intencionalidade, e qual é o outro aspecto mesmo? Individualidade, irmãos. Não é só você fazer o culto doméstico com a família inteira, é fantástico, mas a individualidade, o tempo a sós com Deus é necessário, tá? Então, não se contente com o culto doméstico, que eu espero que todos aí façam, né? Eu tenho dificuldade de fazer com meu marido. Nem sempre ele está disposto a fazer o culto doméstico, mas eu tento fazer. Agora, eu não abro mão de também estar esse tempo sozinha, a sós com Deus. Outra música do Inário, né? Inário presbiteriano, aqui o novo cântico, comunhão, preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado, eu não tenho essa outra parte não, vou ler para vocês, de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo. Nesses tempos de aflição, as palavras que Ele fala trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende
meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem provar e tereis compensação. Em conversa com, procurai estar sozinhos, em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Irmãos, nós precisamos de estar na presença de Deus, de buscar a palavra, e a partir dessa palavra nós sempre, constantemente, nos autoexaminarmos para ver se nós estamos realmente exercitando os músculos espirituais, vivendo vida piedosa, vivendo o mandamento, seguindo, obedecendo os mandamentos de Deus, porque a Bíblia fala que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, nós precisamos saber que mandamentos são esses para a vida, para que nós possamos nos autoexaminar constantemente, né? Dando essa resposta ao mundo, porque nós somos cartas vivas. O mundo está vendo Jesus, vendo Deus por meio das nossas vidas, irmãos. Pelo que nós fazemos, como nós agimos, o que nós falamos. Às vezes, a gente não busca essa água e vamos no ônibus, no trabalho, no cabeleireiro, surge um assunto e nós não temos a palavra para descedentar, para dar direção àquela pessoa, para tornar aquela pessoa sedenta das coisas espirituais. Porque nós também estamos vazios, ocos, sem ter o que dar para o mundo que está carente. Né? Então, agora eu vou passar para uma disciplina espiritual. São várias, viu, meus irmãos? Eu peço para vocês, depois da aula, eu vou ter, no final, coloquei as referências bibliográficas, que vocês acessem lá a Vanessa Belmonte, ela é do Labri, e ela deu assim, tem no Google muita coisa sobre cada uma das disciplinas espirituais. Também tem um livro que chama Disciplinas Espirituais, do Richard Foster, muito bom, eu já li há 30 anos atrás, quando eu estava na BU, né? Muito legal mesmo, vale a pena. Bem, o que é adoração? Adoração é um anseio espontâneo do coração por adorar, honrar, magnificar e bendizer a Deus. Adorar a Deus nos lembra quem somos, em qual história estamos inseridos. Qual é a história que você está inserido? É na história que Deus é o diretor, né, dessa história. Ele que nós estamos caminhando, Deus está caminhando, né? Cristo, o Rei, Jesus está caminhando para o centro desse palco. E será que nós estamos caminhando com Jesus para esse centro, para o final nós sermos achados fiéis na nossa vida devocional, na nossa vida de adoração, na nossa vida espiritual? A adoração nos arranca, gente, da familiaridade e nos invade com a grandeza, a beleza e a bondade do nosso Deus. É você exercitar a sua imaginação e começar a pensar nos atributos de Deus. E isso aí você vai glorificando, louvando a Deus por isso. Por ele ser isso aí, e não obstante tudo isso, nós sermos pecadores, Deus nos amou de tal forma que ele deu o Filho dele para morrer, sendo tudo que ele é. Ele teve misericórdia de nós, desceu até nós, né, mandando seu Filho se encarnar, morrer por nós. E esse amor é tão grande que nós devemos expressar isso nessa adoração a esse Deus. Na adoração, não pedimos nada, apenas expressamos nossa admiração por Deus. Não buscamos nada, a não ser exaltar a Deus. Você tem sido prática constante na sua vida devocional, reservar alguns momentos para você adorar a Deus pelo aquilo que Ele é? Para Dallas Willard, na oração, reconhecemos e expressamos, por meio de pensamentos, palavras, músicas, rituais e símbolos, a grandeza, a beleza e a bondade de Deus. Fazemos isso individualmente e também com o povo de Deus, não fazemos? Na igreja?
Adorar é reconhecer Deus como digno, atribuindo a Ele grande honra. Grande honra. Isso é adoração. Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória, louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Apocalipse 5, 12, 13. Irmãos, eu não estou vendo vocês aí, mas vocês podem fazer intervenção, tá? Na hora que quiserem, tá bom? Bem, qual a diferença entre celebrar e adorar? Eu achei interessante colocar isso aqui também. Nós celebramos, alegramos com a misericórdia e a bondade do Senhor. É motivo de celebrar, alegrar com, porque Deus é misericordioso, pela bondade de Deus nas nossas vidas, né? E aí nós celebramos. Adorar é olhar cuidadosamente para os detalhes das ações de Deus. É você imaginar Deus santo, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus imutável. Nossa, nesse mundo tudo é relativo, é tudo mundo, mas quão bom é crer no Deus que é imutável. Um Deus em que não há sombra de dúvida. Um Deus que perdoa, que é misericordioso, que é generoso, que é benigno, assaz benigno. Então, adorar, irmãos, é olhar para esses detalhes da ação de Deus, como Deus age, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, deixando sua glória invadir nossa mente e coração, nos prostrando em maravilhamento diante do único que é digno de todo o nosso louvor. Na adoração, o próprio Deus vem ao nosso encontro e nossos pensamentos e palavras se voltam para a percepção dele. Deus se revela a nós em grandeza, beleza e bondade. E tal percepção causa uma influência real em nossa vida. Olha como que é interessante. Quando nós contemplamos a Deus por tudo que Ele é, nesse conjunto, nesses atributos dele, isso impacta, isso influencia totalmente a nossa vida, irmãos. Alegria, amor, bondade, essa questão de generosidade, de misericórdia, de Deus tão maravilhoso, esse Deus, né, que pode conseguir prescrutar a mente dele, é muito, isso tudo que nós imaginamos, isso tem consequências na nossa vida, impactos na nossa vida espiritual. Adoração. Quais são as duas faces da adoração? Na oração, nós temos as ações de graça, damos glória a Deus pelo que Ele tem feito por nós, né? E nós louvamos a Deus, porque nós damos glórias a Deus pelo que Ele é. Então, ações de graça pelo que Ele tem feito por nós é uma forma de adorar e louvor a Deus pelo que Ele é. Na oração de adoração, amamos a Deus por ser quem Ele é, por ser o verdadeiro ser, por sua radiante alegria. Olha, aqui eu quero parar um pouquinho também para falar sobre essa questão da alegria. Muitas vezes nós temos andado carrancudos, às vezes as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa ali é crente, toma até um susto, né? Murmurando, reclamando, desesperançosos, né? Sem alegria. Gente, a alegria do Senhor aformoseia o nosso rosto. Nós temos que ser conhecidos por pessoas alegres, mas não é alegres abobalhados, não. Ah, é um bobão, tá rindo à toa e tal. É uma alegria indizível, que só Cristo pode dar. Essa alegria você não encontra ninguém. Às vezes a pessoa fica querendo que o esposo dê alegria. Pode dar, mas é uma alegria circunstancial, passageira. Nessa nós não podemos confiar. No Filho, em Jesus, é a nossa fonte de alegria. E nós temos que ter cuidado, irmãos, que muitas vezes nós, como cristãos, temos deixado que ladrões da alegria nos causem problemas que fazem com que essa luz de Cristo nas nossas vidas ela fica fraca, não é vista pelas pessoas. E nós somos luzeiros do mundo, nós somos candeias colocadas sobre os montes para iluminar a cidade. E precisamos de buscar essa alegria.
em Cristo Jesus. Afinal, quem você adora molda quem você está se tornando. Nós, até aquele grande dia de Cristo, nós temos que estar nos transformando. Estamos transformando, sendo transformados, mas nós somos ativos nesse processo de busca da santidade. Nós precisamos fazer isso. Quem você adora, o que você adora, eu estou falando o quê, porque às vezes você adora o seu emprego, você adora o seu trabalho, você adora o seu esposo, adora o seu filho. Molda em quem você está se tornando. Toma cuidado. Você é aquilo que você ama. Você se torna aquilo que você está adorando. Apocalipse 4:11 fala: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Irmãos, eu vou acelerar um pouco, viu? Viu, Ezra? Bem, agora, porque a coisa está deleitando-se na oração. Então, fechando aí a disciplina de adoração, vou passar para deleitando-se na oração. C.S. Lewis diz: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Olha, irmãos, olha que recurso precioso esse que Deus nos disponibilizou. A oração muda principalmente a mim. Às vezes a gente pede a Deus, mas Deus quer mudar a Jaqueline. Quer mudar a minha visão que eu tenho dele, do próximo e das circunstâncias. Não muda as circunstâncias, mas muda a visão minha em relação às circunstâncias. Às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar. Este é um grande engano, porque orar é ganhar tempo, irmãos. Charles Haddon Spurgeon fala isso. Orar é ganhar tempo. Ore muito em secreto, converse menos com os homens e fale mais com Deus. Frase de Steve Lawson. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começa a orar. Deleitando-se na oração. A oração saudável precisa de experiências comuns, terrenas, como caminhar, falar e rir, como trabalhar no quintal, jogar conversa fora com os vizinhos e lavar as janelas. Como amar a esposa, brincar com os filhos e trabalhar com os colegas. Se desejamos estar espiritualmente preparados para escalar o Himalaia espiritual, precisamos de exercícios regulares nos vales e colinas da vida cotidiana. Porque são nessas situações, irmãos, é que brota em nosso coração a necessidade de orar por pessoas, por situações, por problemas, né? Então, nos vales e colinas, nós interagindo com o mundo, com a criação, nós encontramos motivos de oração, tanto de adoração quanto de súplicas, né? É interagindo com Deus e com a criação desse Deus Todo-Poderoso. O problema, mas qual é o problema com a oração? É porque falta-nos deleite na oração. Essa é a raiz de todos os males quando se fala sobre oração, irmãos. Nós não oramos, pois não temos prazer em exercer o privilégio glorioso de falar com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não desejamos adentrar na comunhão que a bendita Trindade desfruta e sempre desfrutou antes dos tempos eternos. Gente, antes dos tempos eternos, já se falava na oração, na necessidade de praticar, de tê-la como hábito, né? Mas o problema com a oração é um mandamento dado por Deus. Orar sem cessar. O cristão que não ora é uma contradição de termos. Não pode ser cristão sem oração, gente. É contraditório demais você falar que é cristão e não ora. Para quem nasceu de novo, os mandamentos de Deus não são um peso, não são penosos. E quando ele fala orar sem cessar, é um mandamento. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O que é oração? Este povo se aproxima de mim
e me honram com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. Oração não é algo abstrato, é o principal exercício da fé. Isso Calvino fala, é o principal e contínuo exercício da fé. É a forma primária pelo qual a fé verdadeira se expressa. Vida sem oração é um ateísmo prático, demonstrado na falta de crença em Deus. Se você não investe tempo em oração, isso aí está intimamente relacionado com a confiança e a crença no Deus que você tem. Eu já falei sobre esse socorro aqui, o de Lutero, né? Até antecipei esse exemplo. Sua vida de oração é bastante reveladora. Ela mostra quem você é de fato. Ela revela o quanto você deseja, de fato, a comunhão com Deus e o quanto você realmente depende dele. Se sua tendência é considerar a si mesmo maravilhoso, apenas se lembre de sua vida de oração, tá? Quando você achasse, nossa, eu sou um crente muito bom, as pessoas estão vendo, eu estou participando lá da igreja, culto e tal, mas olhe para a sua vida de oração. Ela vai te dar bem um parâmetro de como a sua vida, como você é maravilhoso diante de Deus. Mas não desanime, tá? Isso significa que você precisa aprender a orar. O mundo, a carne e o diabo conspiram contra a oração, irmãos. Tá? O mundo, a carne e o diabo, o mundo, a circunstância, o que tem na vida, os trabalhos, os afazeres, nossos compromissos, o nosso eu, a sonolência, a preguiça, né? E o diabo também, todos conspiram contra a oração, porque eles sabem que isso aqui é um poderoso meio. Pela oração, irmãos, nós sacudimos diariamente o mundo. O mundo, as famílias, os governos são sacudidos pelas orações dos cristãos. Se muitas vezes a sociedade está assim, é porque nós não gastamos os nossos joelhos, não investimos o tempo em oração pelo mundo, pela igreja, pela vida das pessoas que ainda não servem ao Senhor. Somos todos pecadores e, portanto, naturalmente terríveis em relação à oração. Olha o exemplo de Lutero que eu dei para vocês aí, nem vou, já antecipei ele antes. A oração brota da palavra de Deus, irmãos. Se a oração é o principal exercício da fé, o que ajudará pecadores a orar? A palavra de Deus. Portanto, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, o quê? A palavra de Cristo, em Romanos 10, 17. A fé é gerada pelo Evangelho. Eis o motivo por que Escritura e oração são colocadas juntas tantas vezes. É a palavra de Deus que desperta a fé e também a oração. Se você não investe tempo em ler a palavra de Deus, você vai ser fraco na oração, nanico. Devemos desejar que nossos olhos sejam abertos para contemplarmos a beleza do Senhor e para que sejamos atraídos de novo, a fim de desejá-lo. E então, a oração será apenas a articulação da resposta no nosso coração. Está vendo? Que o desejo de Deus, que o desejo de estar com Deus seja assim, algo que preenche o nosso coração, de ler a palavra dele. Só assim, colocando isso no nosso coração, enchendo o nosso coração desse desejo, é que realmente a nossa oração será uma forma de resposta do nosso coração a Deus. É o nosso tempo de oração, tá? Orando com Jesus, orando a Deus com o Pai e na dependência dele. Senhor, ensina-nos a orar. Para Jesus, tudo procede da comunhão com o Pai. Tudo procede da comunhão com o Pai. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Sem Deus, nada nós podemos fazer, irmãos. Por isso que eu penso que, assim, cada um tem o seu tempo de oração. Mas quando eu penso nas atividades do dia, eu tenho que estar com Deus. Pedindo direção, pedindo a Deus livramento, direcionamento, discernimento para fazer escolhas certas, né? Orar é aprender a desfrutar o que Jesus sempre desfrutou. Orar é desfrutar a amizade e a assistência amigável de Deus e pleitear. É assistência, é pleitear a assistência de Deus naquilo que no nosso empreendimento, que seja cultural, que seja profissional, que seja espiritual.
Nós devemos implorar essa assistência de Deus, amigável. Orar significa crescer na apreciação do que já se recebeu. Você olha, fala assim, olha, eu agradeço, aquela música, te agradeço pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor ainda vai fazer na minha vida. Orar significa crescer nessa apreciação. Orar é a fé em exercício. Por isso chama oração. Fé em exercício. Oramos por meio da boca de Jesus, diz Calvino. O Pai sempre deseja ouvir as orações do seu querido filho. E nós oramos em seu nome, não é não? Então, qual pai que não quer fazer para o filho, né? Aquilo que ele pede? A oração é a antítese da autodependência, irmãos. E nós vivemos num mundo em que se propaga tanto a independência, né? Independência, eu quero ser independente de tudo. Mas é a antítese da autodependência. É o nosso não à independência e à ambição pessoal. Orar é depender de Deus. Orando o tempo todo é outro mandamento. Orar sem cessar. Vida de oração não é algo separado do restante de nossa existência. Nós temos comunhão com Deus o tempo todo. O coração permeia a totalidade do dia de forma natural. Todavia, os relacionamentos só crescerão quando dermos a eles tempo com qualidade. Irmãos, esse orar sem cessar, eu me lembro de uma pessoa dando um estudo sobre oração, falou o seguinte, e eu pratico isso. Às vezes eu estou varrendo a casa, eu lembro de uma história de alguém que me contou que está amargurado, chateado, eu falo, Senhor, varre do coração de fulano aquilo ali. Eu estou lavando a vasilha, Senhor, lava-me de pecado, de toda indignação que eu estou tendo ali contra o meu chefe, contra a pessoa, contra o meu marido e tal. Irmãos, isso é orar sem cessar. É você estar caminhando e você, naquela ação sua ali, você consegue colocar alguma coisa ali para falar de Deus. Brota do seu coração, uma pessoa se acorda e você começa a orar pela pessoa, né? Não é aquele tempo só você vai lá e ficar naquela vida contemplativa que os monges ficavam na Idade Média, né? Não, é você estar no mundo, mas ligado a Deus. Esse é o orar sem cessar o tempo todo. Irmãos, mas nós não estamos sozinhos nessa disciplina. É muito importante isso que você falou, Jaque, porque às vezes a gente fica achando, né, que tem que separar, realmente tem que separar o tempo, igual você já falou no início, né? Sim, Mas esse orar sem cessar, essa visão, né? É o dia a dia. Essa visão. É o dia essa todo. Visão. Né? Você está você estiver fazendo, né? Deus, né? Que você está no trânsito e vê uma coisa ali, você está orando. Está orando por aquela pessoa. Sabe? Você não para, o tempo inteiro você está ali fazendo trabalho. Deus, me ajuda aqui, Senhor. Fazer o melhor. Ou está adorando a Deus também, né? Adorando, Senhor, né? Olhando para o passarinho, quando está caminhando, Deus, o Senhor, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Você olha na janela do 5º andar, do 7º andar e fala o sol, né? E aí você se lembra do Salmo 19, começa a recitar, porque você já decorou, memorizou ele todo, que é outra disciplina espiritual, né? E segue aí lá, vai fazendo, né? Bem, da mesma forma, irmãos, então aqui, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus em Cristo Jesus, irmãos, nós temos um Pai que se inclina para nós, para ouvir as nossas orações. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você coloca lá um suor, Deus transforma em perfume francês, porque ele é capaz, o Espírito Santo faz isso, né? Porque nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, o nosso ajudador, o grande, o Paráclito, né? Está conosco, ao nosso lado, e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é maravilhoso, um aspecto fantástico da oração. O Espírito nos assemelha a Cristo à medida que oramos. Ele nos ajuda a sermos dependentes e pessoas que oram.
E ao nos levar ao relacionamento com o Pai e o Filho, ele nos conduz a compartilhar a vida, o propósito de Deus. Irmãos, quanto mais nós oramos, mais nós estamos dispostos a compartilhar a vida cristã com os outros e os propósitos de Deus para a vida do outro. Eu vou falar com você, eu tive essa pandemia toda aqui, eu falando, Senhor, quem que eu posso ajudar? O que que eu posso? Como que eu tinha esse desejo no meu coração. E Deus ouviu a minha oração ao trazer uma pessoa, colocar no meu caminho uma pessoa que eu pudesse ajudar. Então, a oração, ela faz com que nós compartilhemos a nossa vida com outras pessoas, os propósitos de Deus. Né? A vida, essa vida de Deus, nós queremos levar outras pessoas a ter essa vida com Deus. Né? O Espírito nos une em comunhão com Deus. Orar pelo outro é partilhar a compaixão com o Pai. Orar com o outro significa ser família e promove a unidade amada por Deus. Fica para a lição de casa o Salmo 145, 14 e 19. Alguém poderia ler enquanto eu só... Deixa eu ver se vai ter tempo. 8 minutos para falar meditação, sobre meditação na palavra, vai deixar aí como tarefa para casa, tá? Com isso em mente, exercitemos nossa fé e oremos, irmãos. Meditação. A meditação, queridos, na palavra, é outro aspecto, é outra disciplina espiritual. Aí você pode falar assim, não, mas ler a palavra só ali já é meditar, é diferente. A disciplina de prestar atenção para ver e ouvir o que nem todos estão percebendo. Esse aspecto aí da vida espiritual, da disciplina, é uma disciplina que você para, você medita. Aquela metáfora, aquela ideia lá da vaca comendo, tem 2 estômagos, né? E depois você pega e vai ruminando. Meditar é a concentração intensa do espírito, reflexão, exame interior, pensar, pegar a palavra e fazer um autoexame naquilo ali que você está meditando. Um versículo, você pega um versículo e passa o dia inteiro meditando em cada palavrinha daquilo ali. Meditar não é só permanecer em silêncio, tá? Lá, ocupando o tempo todo com tal contemplatividade. Não é isso. E muitas vezes, irmãos, eu gostaria de ler aqui na revista, que eu achei bem interessante. O objetivo da meditação, essa do Oriente, aí, vinda aí do Oriente, essa prática comum no Oriente, é capacitar a pessoa a fazer pleno uso do seu potencial mental e, ao mesmo tempo, obter profundo repouso e relaxamento na tentativa de oferecer aos praticantes a felicidade total. Não é isso? Muita gente vai lá para yoga, fica lá, né? Buscando o quê? Esvaziar o que tem na mente e buscar uma felicidade total. Para o cristão, a meditação cristã reveste de significado diferente, muito mais especial e consistente. Ela significa estar em comunhão com Deus, quando se separa um tempo para refletir nas Escrituras. É também um período para o silêncio e contemplação, mas revela o prazer e o deleite do cristão na presença de Deus. É um momento de o cristão encher a mente dele da palavra de Deus. Encher. E esse valor da meditação, ela se expressa em 3 aspectos. No autoconhecimento, porque a partir em Deus, nós conhecemos, em Jesus, conhecendo Deus, nós vamos ter a noção da nossa pecaminosidade, do quanto nós necessitamos depender dele, de sermos mais parecidos com ele. Nós crescemos por meio da meditação espiritualmente e também nós aprofundamos no conhecimento de Deus. Na meditação cristã, a pessoa fica mais descrente de si e mais crente em Deus, diferentemente da outra lá do mundo, né? Que a pessoa, não, você tem que confiar em você tem que fazer isso. Não. Na cristã, nós dependemos mais, nós descremos mais da gente e confiamos mais em Deus. Reconhecemos a nossa pequenez e compreendemos melhor a grandiosidade de Deus, demonstrando quanto é dependente do Senhor. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Precisamos resgatar essa prática tão negligenciada por tantas pessoas, irmãos, de fechar
quando nós fechamos a porta do nosso quarto para orar, o céu se abre em nosso favor, né? Henry Nouwen pergunta: onde podemos encontrar tranquilidade de mente para poder escutar a voz de Deus? Onde podemos encontrar tranquilidade de mente para poder escutar a voz de Deus? Quem pode nos guiar pelo labirinto interior dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos? O que fazer com nossas muitas distrações? Quanto mais nos treinamos a investir tempo com Deus, prestarmos atenção ao que Ele nos diz, sim, porque nosso Deus fala conosco através da sua palavra e da presença do Espírito Santo que conduz a nossa meditação. Quanto mais nós nos treinarmos a investir esse tempo com Deus, mais descobriremos que Deus está conosco em todo o tempo. Olha, quanto mais nós treinarmos a investir tempo com Deus, mais nós descobriremos que Deus está conosco em todo o tempo, irmãos. Assim, convido você a aprender um pouco mais sobre a meditação e a incluí-la em sua rotina de vida. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Salmo 119, 15. O Salmo 19 é uma canção contínua de 119, é uma canção contínua de louvor à vida que resulta de esconder a palavra do coração. Guarda no coração a tua palavra para o quê? Para não pecar contra ti. Irmãos, resistamos, que nós possamos resistir à tentação de percorrer várias passagens superficialmente da palavra, tá? Eis algumas dicas práticas para a meditação. Então, se eu já dei algumas dicas lá do tempo da vida devocional, separar o tempo, lugar, planejar, aqui vão algumas dicas para a meditação. Escolha trechos curtos, uma parábola, ou poucos versículos, ou até uma frase apenas. Leia devagar, várias vezes, depois em silêncio, deixe as palavras criarem raízes em você. Isso aí você vai aprendendo a meditar. Imagine-se na cena meditada. Sinta o cheiro do mar, contemple a multidão, toque as vestes dele, naquela passagem lá das pessoas tocando as vestes de Cristo, né, e sendo curadas. Sinta a fome que Jesus sentiu ali, né, ao ser tentado, a vergonha na cruz, né? Receba o olhar atento quando Jesus olha para as pessoas, quando Jesus pega ali com a prostituta, né? A palavra, sinta a palavra de consolo dada por Jesus para cada um que o buscou, né? Você quer conhecer as promessas que o Senhor fez? Ser capaz de perceber a sua presença, experimentar o seu amor? Saber discernir a realidade e tomar decisões melhores? Quer desenvolver a sabedoria? Vencer o medo e a ansiedade? Não se esquecer da palavra do Senhor? Desfrutar de paz e alegria em seus caminhos? O segredo para desenvolver todas essas coisas é meditar na palavra do Senhor continuamente. Precisamos nos exercitar nessa prática para fazer dela um hábito prazeroso, irmãos. Um hábito prazeroso. Você é aquilo que você ama. Você está se tornando naquilo que você adora. Mais dicas para meditação. Memorize versos, chaves e se alimente do alimento espiritual que eles te trazem. Deixe-se nutrir e fortalecer pelas verdades bíblicas sabiamente reveladas na palavra de Deus. E por último, deixe-se conduzir pelo Espírito Santo, trazendo à mente e coração o que o Senhor quer para você neste momento. É consolo, confronto. Às vezes, nós meditamos numa palavra, um versículo da Bíblia que vai nos trazer confronto, nos fazer examinar, autoexaminar, fazer um autoexame e falar, olha, eu estou vivendo de acordo com aquilo que Deus quer que eu viva. É alegria, a palavra vai te trazer alegria, é esperança, é lamento, é transformação. Então, tá aí essas dicas. O Rafael vai deixar isso aí depois, então vamos passar aqui para fechar. Para terminar, como que nós vamos aplicar tudo isso que nós aprendemos sobre vida devocional, sobre as disciplinas espirituais da oração, meditação e da adoração? Adore. O que você aprendeu sobre comunhão com Deus que o leva ou a louvá-lo ou a agradecer a Ele? O que você aprendeu hoje?
Nós precisamos cultivar essa atitude de adoração, adorar a Deus com aquilo que nós aprendemos, já sabemos dele, e com aquilo que nós temos que aprender por meio da palavra. Admita o que você descobriu sobre si mesmo, de que poderia se arrepender hoje, diante de tudo isso que nós falamos hoje. Arrependa-se, pede a Deus, olha, Deus, eu não tenho vivido essa vida, eu não tenho dado prioridade para o Senhor, o estar contigo. Arrependa-se, mas tenha essa esperança, aspire que aspectos da vida aprendidos no dia de hoje, nessa manhã de domingo, você pode almejar, pedir ou aplicar na sua vida. Que Deus lhe conceda, irmão, o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1:17. Não desanime. Nós não fazemos nada sem Deus e o Espírito Santo dele, que é o nosso grande ajudador. Aí tem as referências bibliográficas e agora eu gostaria de orar a Deus pedindo para que ele aplique isso em nossas vidas, tá? Ô, Jaque. Oi? Estava falando aí, né, das dicas e tal, eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes a gente separa um tempo para orar, separa um tempo para ler a palavra de Deus, e a mente da gente, a minha, acontece muito comigo, começa a lembrar de coisas, né? Então a pessoa fala comigo, aí a pessoa, eu achei a dica muito boa. Quando você for sair para ter seu momento devocional, leva um papel, leva uma agenda, o que for. A coisa veio na sua mente, você está até orando, você para, escreve e tira aquilo da mente. Eu cultivo esse hábito. Eu tenho papel demais, os papéis do meu serviço eu trago tudo, porque eu sou assim, eu tenho que escrever para eu me concentrar, porque eu disperso muito facilmente. Eu achei interessante que ele fala, você tira da sua mente e volta para Deus, sabe? Esquece aquilo, volta para o seu momento ali de comunhão. É isso aí, gente. E outra coisa, não pensa que isso vai ser fácil, vai vir assim, na primeira vez, não. Isso é um exercício. É como nós exercitamos outras coisas, né? Nós temos que exercitar nosso músculo espiritual da meditação, da oração, né? Isso. Da adoração a Deus. Vamos orar, irmãos? Pai nosso, Deus amado, Deus que merece toda honra, toda glória, todo louvor, abre nossos ouvidos, Senhor, para te ouvir. Acalma o nosso coração, Pai, e ajuda-nos a criar esse espaço sagrado, onde poderemos nos aquietar diante do único Deus verdadeiro, que sustenta nossas vidas em amor. Alimenta-nos, ó Deus, com sua palavra e fortalece-nos com sua presença. Nós suplicamos, ó Deus, por cada vida aqui presente. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor vai aonde cada pessoa está, na situação e na circunstância em que ele se encontra. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso nós suplicamos, Pai, que o Senhor possa energizar a vida espiritual de todos os irmãos dessa sala, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, sermos luzeiros, Senhor, verdadeiras cartas vivas. Que nós possamos ser, ó Deus, e a fonte, ó Deus, eterna, a fonte de água viva, para que nós possamos, ó Deus, nos dessedentar e também dar, ó Deus, dessa água viva, dar de beber àqueles que estão sedentos nesse mundo, carecendo de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por Jesus nós oramos. Amém. Querido, Jaqueline, oi. Você falou tantas coisas importantes hoje, viu? Uhum. Deus a usou ricamente, tá? Para nos edificar e encrencou a nossa vida agora, porque quando a gente for prestar contas diante de Deus, Deus vai falar assim, pessoal, Erdman, lembra da palestra da Jaqueline sobre intimidade com Deus, dia a dia com Deus. Esses dias eu vi um meme assim, ó, o Facebook, Instagram e outras mídias vão testemunhar o tempo que você não teve diante de Deus no último dia, tá? Isso aí. Então, assim, nós não teremos mais razão para
enrolarmos, né, para negligenciarmos a vida de comunhão, a vida de devocional, e ela tem que ser mesmo, igual você falou, né, intencional e regular. Regular. Intencional, Né? regular. Então, Planeje, irmão. Planeje. Planeje. Olha, eu ia mostrar para vocês rapidamente. Ó, eu gosto, tem hora que eu busco assuntos para estudar na minha devocional. Uma coisa que eu sempre pedi a Deus, até no meu casamento, eu falei com a Beth uma vez que eu não fiz o voto, mas eu falei assim, Deus, ensina-me a ver com sabedoria o casamento. Aí eu quis comprar esse livro, que é sobre provérbios, devocional. Aí você escolhe, por exemplo, tem o de C.S. Lewis, esse outro livro aqui, tem o do Parker, que é o Conhecimento de Deus, que é baseado no livro dele. Gente, tem devocional, tem um que é só sobre Salmos, se você gosta de Salmos. Tá? Então, assim, isso aqui é ao longo dos anos, viu, irmãos? Cada ano eu escolho, a gente investe dinheiro em joias, em roupa, sapato, e muitas vezes nós esquecemos de pegar bons livros para ler. Eu quero pegar esse livro aqui, quero estudar isso, um comentário de Salmos, Eclesiastes. Eu fiquei assim, fui impactado demais com a série de sermões do pastor Edson sobre Eclesiastes. Quero comprar um comentário muito interessante. Então é isso que a gente precisa, intencional, planejar essa vida nossa, tá bom? Uma boa semana para todos, que Deus abençoe muito cada um aí. Alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos encerrar, então. E a gente continua no nosso grupo, tá? Quem quiser fazer alguma consideração, pode pegar o telefone e fazer em PVT, ou então pode fazer publicamente mesmo no grupo. Fiquem bem à vontade, viu, gente? Sim, sim. O grupo nos une, né? Gente. Vão lá nas disciplinas espirituais, no link que eu deixei aí, ó. Pega, que é fantástico isso aí. Ok. Vanessa Belmonte. Um bom domingo, né, para todos nós, então, tchau. E muito obrigado, viu, Jaqueline? Nada. Deus te abençoe. Amém. Tchau. Obrigada, Rafael. Oi, Wesley. Oi,